madeira, folheados a ouro e prata, são como pedras arrancadas de uma montanha, e seus adoradores serão envergonhados. Como é possível então pensar ou dizer que eles são deuses? Como é possível isso? Isso é uma pergunta, uma questão para você, querido. Abra os olhos. Como é possível então pensar ou dizer que eles são deuses? Como é que pode comparar uma imagem fundida de metal ou de madeira que seja, compará-lo ou achar que essa imagem está mais próxima ao Criador dos céus e da terra? Os próprios caldeus desonram os seus deuses, pois quando vem alguém que não pode falar por ser mudo, levam-no ao deus Bel e pedem que ele o faça falar, como se esse Deus os pudesse ouvir. E não são capazes de abandonar os seus deuses, embora saibam tudo isto, pois não têm entendimento. Será por isso? Tenham humildade para enxergar o erro, porque nós não devemos ter compromisso com o erro, sabe? Contrato assinado com erro e continuar errando. Eu comecei assim, vou continuar assim, e vou viver assim e vou morrer assim. Não. Eu estive enganado por longo tempo, mas quando eu comecei a pensar, a raciocinar e ver que tinha coisa errada, que eu estava falho de entendimento, abandonei. É preciso ter humildade para reconhecer o erro e enfrentar aquelas pessoas a quem você disse que você estava certo e que elas estavam erradas. E hoje você tem que reconhecer que muitas delas estavam mais despertas que você mesmo. As mulheres com um cordão amarrado na cintura ficam sentadas nas ruas queimando farinha de trigo como se fosse incenso. Quando uma delas é levada por algum homem para dormir com ele, ri-se das outras por não terem tido a sorte de serem escolhidas. Tudo o que se passa com esses deuses é falsidade. Como é possível pensar que são deuses? Como é possível chamar-lhes deuses? Esses deuses são feitos por escultores e ourives, e só podem ser aquilo que esses artesãos querem que eles sejam. Nada além disso. Os que fazem os deuses não têm vida longa. Presta atenção nesse verso 46. Os que fazem os deuses não têm vida longa. Como é possível, então, que as coisas que eles fazem sejam deuses? Quer dizer, a pessoa que construiu essa imagem, essa obra, né? esse artefato, esse ídolo, essas pessoas vão morrer, essas pessoas não têm poder nenhum além de apenas construir essas imagens. Como é então que uma criação da mão deles podem ser deuses, podem ser algo eterno? Por mais que vocês pensem que aquelas imagens são de homens que viraram santos ou algo assim, isso não tem cabimento, porque só um é o Criador que deve ser adorado e amado. Os que os fazem não têm vida longa. Como é possível, então, que as coisas que eles fazem sejam deuses? Assim, essas pessoas só deixam falsidade e ignomínia para os seus descendentes. Em tempos de guerra ou de calamidades, os sacerdotes discutem entre si onde poderão esconder-se com os seus deuses. Quer dizer, quando vier uma
um problema muito grande que precisar se esconder, quer dizer, o próprio ídolo, o Deus, ou a imagem não vai fazer nada por essa pessoa, e essa pessoa ainda que tem que correr para esconder aquele suposto Deus. É incrível que eles não percebam que aqueles ídolos não são deuses, pois não podem salvar-se a si mesmos da guerra ou das calamidades. São feitos de madeira e folheados a ouro e prata, e mais cedo ou mais tarde todos ficarão a saber que não passam de um engano. Todos os pagãos e todos os reis acabarão por reconhecer que aqueles ídolos não são deuses. São apenas obras feitas por mãos humanas, coisas que não têm nenhum poder divino. Não é claro então que eles não são deuses? Eles não podem pôr ninguém como rei de um país, nem podem fazer chover. Como não têm poder nenhum, não são capazes de cuidar das suas próprias causas, nem de defender uma pessoa que tenha sofrido injustiça. Parecem corvos a voar entre o céu e a terra. Queridos, eles não podem fazer nada por ninguém, eles não podem defender uma pessoa que foi injustiçada, ou que está sendo injustiçada. O que então eles podem fazer por nós? Quando o templo desses deuses de madeira, folheados a ouro e prata, se incendeia, os sacerdotes fogem e salvam-se, mas os deuses são destruídos pelo fogo, como se fossem vigas de madeira. Não podem defender-se de um rei ou de inimigos. Como é que alguém poderia acreditar ou pensar que são deuses? Esses deuses de madeira, folheados a ouro e prata, não podem defender-se de ladrões e assaltantes. Estes, sendo mais fortes do que os deuses, pegam no ouro, na prata e nas roupas que eles vestem e levam tudo. E esses deuses não podem fazer nada para se protegerem. Muito mais do que falsos deuses, vale um rei que tenha a capacidade de mostrar a sua coragem ou um utensílio doméstico útil para o seu dono, ou uma porta que protege o que está dentro de casa, ou mesmo uma coluna de madeira de um palácio. Qualquer coisa que tenha uma utilidade é melhor do que essas imagens. O sol, a lua e as estrelas brilhantes obedecem a Deus e cumprem a sua missão. Assim também o relâmpago é visto por todos e o vento sopra em todos os lugares. E as nuvens, obedecendo à ordem de Deus, vão pelo mundo inteiro e fazem aquilo que Ele ordena. Quando Deus manda que o fogo desça do céu e queime as montanhas e as matas, o fogo obedece. Esses deuses falsos não se comparam com nenhuma dessas coisas, nem na sua beleza, nem no seu poder. Não é possível acreditar que sejam deuses, nem chamar-lhes deuses, pois não têm poder para decidir uma causa, nem para fazer o bem aos homens. Vocês sabem que eles não são deuses, portanto, não tenham medo deles. Esses deuses não podem amaldiçoar nem abençoar os reis. Não podem fazer aparecer sinais no céu para os povos verem. Não podem brilhar como o sol ou a lua. Os animais selvagens são melhores do que eles, pois podem fugir para suas tocas e salvar-se. Assim, fica mais do que provado para nós que não são deuses. Portanto, não tenham medo deles. Esses deuses de madeira, folheados a ouro e prata, são como um espantalho numa plantação de pepinos, não protegem nada. São como um espinheiro num jardim no qual pousa toda a sorte de aves. São como um cadáver atirado para um lugar escuro. A roupa deles, feita de púrpura e linho fino, apodrece. E por estes indícios ficam a saber que não são deuses. No fim, eles serão devorados, tornando-se assim uma vergonha para o seu país. Portanto, é melhor ser uma pessoa justa, que não tem ídolos,
pois estará longe da vergonha. Queridos, essa é a carta de Jeremias. Ela tem um capítulo e são 72 versículos. Eu acho que é muito clara, acho que não tem muito o que comentar, né? Como que eu posso dizer? É um apelo, né? Para que essas pessoas, ainda que se denominam católicos, que frequentam esse lugar, se questionem se isso é realmente correto. Isso consta, isso está na Bíblia católica, na Bíblia Tebe, em outras Bíblias católicas, provavelmente. Não tem essa carta nas Bíblias protestantes, nas Bíblias que contêm apenas os 66 livros do protestantismo ou da religião evangélica, mas essa carta é encontrada nas Bíblias católicas. Leiam, busquem o entendimento. O que esses deuses fizeram para você até hoje? Realmente, raciocine, sem falácia e sem enganar-se a si mesmo. Pense. Eu espero que ajude alguém, de alguma forma, alguém possa abrir a mente e começar a raciocinar. Depois de tantos anos se dizendo católico, buscando ajuda nessas imagens, nesses ídolos, nesses deuses que não podem fazer nada nem por si mesmo. O que ele fez por você? E quanto àqueles que assistem esse vídeo, repassem, copiem o link, passe o link, podem fazer DVD ou o que quer que seja, para repassar isso. Todos nós conhecemos pessoas da religião católica. E eu imagino que possa ser útil de alguma forma. Tá ok? Bom, a mensagem fica por aqui. Muito obrigado. Um grande abraço. Que a paz do nosso Pai, que o entendimento do nosso Criador esteja com todos nós. E até o próximo vídeo.